Agressão. Diretor de escola de Sobradinho leva cadeirada depois de flagrar a estudante com maconha em sala de aula. Obras na rodoviária. Cobertura da plataforma superior que vai ter que ser demolida. Previdência. Começa a votação do projeto na comissão especial e com novas mudanças. A gente explica quais são. Olá, muito boa tarde para você. Eu sou o Sérgio Amaral e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Olha, o mês de junho acabou, mas as festas ainda não, né? Todo mundo sabe, a tradição por aqui é comemorar a devoção aos santos populares até o fim de julho. Só que tem um problema que sempre se repete: os acidentes com fogos de artifício. E aí, quem não quiser encontrar o santo preferido pessoalmente por agora, fique ligado aí nas dicas da nossa reportagem. Junho acabou, mas como já é tradicional, as festas de São João continuam a todo vapor no Distrito Federal. Comidas típicas, música e as famosas quadrilhas continuam sendo algumas das principais atrações, assim como os fogos de artifício. Mas toda atenção é pouca ao manusear os artefatos. Às vezes os mais inocentes, né, esse daqui que a gente instala, né, joga, se acerta no olho de uma outra criança, pode ocasionar um dano. Os morteiros que são para adultos, esses aqui, eles têm que ser, já tem, em toda a embalagem tem essa base. Essa base é fixada ao chão, né? Você pode fazê-la com uma pedra, um pedaço de madeira. Coloca o morteiro, faz o acendimento, afasta 2 metros, teve a queima, você pode reutilizar a base. Não teve a queima, tenha um balde com água próximo, você pega e mergulha esse produto para poder cessar a queima dele. Mais de 80 acidentes com queimaduras ocorreram neste ano, segundo a Secretaria de Saúde. 40% delas eram crianças. Por isso, o dono dessa loja só vende os fogos para quem é maior de idade. Sempre tem que estar acompanhado dos pais. Os pais, mesmo os mais sensíveis, que são os estalinhos, o pai sempre tem que estar do lado da criança observando a forma correta dele usar os produtos. Este médico, que é especialista em queimaduras, diz o que fazer em uma possível emergência. Se for uma queimadura por combustão, explosão ou líquidos superaquecidos, deve afastar essa pessoa do local. E, em seguida, submeter essa pessoa ao tratamento com água corrente, tanto para limpar de sujidades, quanto para diminuir a temperatura dessa lesão. E para evitar qualquer tipo de problema no momento de soltar os fogos, é sempre bom observar se o estabelecimento escolhido para comprar os artefatos possui as credenciais necessárias para a venda. Todos os produtos que têm uma origem certa, eles são certificados. E essa certificação é a garantia do sucesso. Olha, vai demorar mais. Uma semana depois de interditar parcialmente a plataforma superior da rodoviária, o GDF anunciou que a cobertura vai precisar ser demolida. As obras começam já no fim de semana. O governador em exercício, Paco Brito, foi até a rodoviária para uma vistoria e declarou que será necessário derrubar a cobertura das 2 extremidades da plataforma superior para que as equipes de engenharia tenham acesso às vigas internas. A rodoviária é um ponto nevrálgico de Brasília. Já há muitos anos nós estamos com essa obra aqui de baixo há 4 anos, sendo feita 4 anos e 8 meses e não foi entregue. E essa obra aqui de baixo nós pretendemos entregar até setembro para a população do Distrito Federal, que já anda de ônibus, uma população trabalhadora, decente do Distrito Federal, ter acesso a essa comodidade de compras, etc. E os lojistas também não terem perdas, pois já estão dando a cota de sacrifício dele para o Distrito Federal. Para acelerar as obras, o GDF vai fazer a reforma por meio de um contrato de emergência, em que não há necessidade de se fazer licitação. A expectativa do governo é que a obra fique pronta em até 90 dias e vão ser investidos R$6 milhões na reforma. Esse valor, ele tende a ser menor que isso. Tá? A prazo a gente continua mantendo de 90 dias e as intervenções já vão começar nesse final de semana ainda, para que a gente consiga até reduzir esse prazo. O trecho da plataforma superior da rodoviária, que fica entre o Conjunto Nacional e o CONIC, está interditado por determinação do governo desde 26 de junho.
Segundo o GDF, a estrutura interna está comprometida e tem risco de desabar. O secretário de Transporte informou que as mudanças no trânsito da região continuam as mesmas para o período da reforma. Tragédia durante a abertura de um evento que debatia políticas sobre gás lá em Aracaju, Sergipe. Na cerimônia, com a presença do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, um empresário sergipano cometeu suicídio. Quem traz mais informações é a Renata Dourado. Que coisa, hein, Renata? Isso, imagino, para quem estava lá no evento, como é que foi isso, né? Conta pra gente. Pois é, Sérgio, pra gente que viu as imagens, né, que nós vamos mostrar, obviamente que não as imagens do ato em si, mas da cerimônia, da solenidade, a gente fica com o coração partido, né? A gente sente essa dor, imagine para as pessoas que estavam lá. Então, um grande evento, tinham várias autoridades, pessoas autoridades nacionais, internacionais ligadas ao setor de gás. E aí, no momento em que o governador estava falando, esse empresário, portanto, ele levanta e aí fala ali algumas palavras, de acordo com pessoas que estavam ali. Nós vamos até pedir para mostrar essas imagens. Ele fala que o governador era um mentiroso. Se tiver um áudio, vou pedir para subir exatamente. Aí a gente vê, né, ouve, portanto, o barulho. E aí ele comete esse ato. Era um empresário, um grande empresário lá do setor, Sérgio Amaral. Recentemente, ele teve que demitir, a empresa dele teve que demitir cerca de 600 funcionários por conta dessa crise também no setor. E por que a gente fez questão de trazer essa notícia, de trazer essa informação que é tão triste para todos nós? Porque, Sérgio, o suicídio é um problema de saúde pública, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Para a gente ter uma ideia, aqui no Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa se mata. E em todo o mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa se mata, isso sem falar das inúmeras tentativas. Então, é um assunto que a gente precisa falar, precisa conversar sobre isso. E o que mais chama atenção, além desses números tristes e trágicos, é que, perceba, 90%, mais de 90% desses casos poderiam ter sido evitados e, portanto, mais de 90% dos casos podem ser evitados, porque são pessoas que, em geral, passam por algum problema de saúde mental, estão numa crise de ansiedade, numa crise depressiva, então precisa procurar ajuda. Um psiquiatra, um psicólogo, muitas vezes tomar medicamentos. E aquelas pessoas que não têm essa condição de procurar, portanto, pagar por um tratamento, existe o Centro de Valorização da Vida, que é um atendimento que se faz gratuito. O número está aí na tela, 188, então qualquer pessoa, em qualquer momento, pode ligar. Lá existem várias pessoas preparadas para ouvir essas pessoas que precisam de ajuda e compreender, né, Sérgio, que a vida é cheia de altos e baixos, está passando por uma fase difícil, mas que essa fase vai passar. E é um assunto, como a gente falou, muito sério e muito importante. Nessa semana, houve um lançamento de uma frente parlamentar de combate ao suicídio e à automutilação, ou seja, um assunto que realmente precisa ser debatido e esse assunto vem sido trazendo à tona, porque essas pessoas precisam saber que elas podem ser ajudadas e, portanto, podem evitar mais uma tragédia. Sérgio. Exatamente. Com tanta frente parlamentar para discutir tanta coisinha, tanta picuinha, essa aí realmente veio em boa hora, né, Exatamente. Renata? Obrigado, tá? No sufoco, cerca de 400 funcionários da rede de escolas Alub reclamam que estão com salário, auxílio, transporte e alimentação atrasados. De acordo com o Sindicato dos Professores em Estabelecimentos Privados, a situação se arrasta desde novembro do ano passado. Eles começaram a atrasar pagamentos, né, e nós fizemos uma ação, né, de mobilização dos professores e eles, em novembro, demitiram 75 professores. Por não aguentar mais essa situação, alguns colaboradores chegaram a abandonar o emprego. Nem assim, eles conseguiram fugir da dor de cabeça com a instituição. Eles pagaram, desse pessoal que saiu, pagaram 3 e não pagaram, estão devendo uma parcela e mais o fundo de garantia. E para o pessoal que são cerca de 250 professores, eles estão atrasando o pagamento. Representantes da unidade alegam que o colégio está enfrentando uma crise financeira. Por meio de nota, a rede de ensinos Alub reconhece que está com problemas financeiros, mas disse que trabalha para reverter o quadro com soluções que vão ser implantadas nos próximos dias. A nota não explica que soluções são essas. A seguir, diretor de escola em Sobradinho leva cadeirada depois de flagrar estudante com maconha em sala de aula. O Band Cidade volta daqui a pouco.
O quadro Consulte o Doutor de hoje é sobre hepatites virais. Na maioria dos casos, a doença é silenciosa e no Brasil, mais de 70% das mortes por hepatite são causadas pelo vírus tipo C. Para conversar com a gente aqui sobre a doença, o infectologista Davi Urbaez explica melhor a diferença entre os tipos diversos de vírus. Boa tarde, obrigado por atender o nosso convite. Boa tarde. Como é que a pessoa sabe que tipo de vírus ela tem e qual a diferença entre eles? Veja, fundamentalmente nós precisamos de encaminhar as pessoas para fazerem testes de sangue, porque é muito pouco significativo que você pode ter do ponto de vista de clínica, de sintoma, porque isso não vai nos indicar de maneira alguma qual é o vírus que está envolvido. O problema fundamental é nós fazermos um recorte para os vírus crônicos. São aqueles que são capazes de não ser clareados pelo próprio sistema imune do indivíduo e permanecem por longo tempo, mantendo o fígado inflamado de forma leve, porém prolongada. Qual o problema disso? No final dessa história, você vai perder totalmente o fígado, vai entrar em insuficiência hepática e pode ir a óbito de fato por conta disso, ou você vai desenvolver um carcinoma hepatocelular. Então, esses são os dois desfechos desse problema. Mas existe solução? Sim, a solução é, inclusive, antes de você ter hepatite por vírus, por exemplo, do vírus da hepatite B. O vírus da hepatite B, ele tem vacina, o Brasil distribui essa vacina de maneira universal em todos os indivíduos e você tem acesso a essa vacina em qualquer posto de saúde. É uma vacina altissimamente eficaz, em torno de 95% dos indivíduos evitam a infecção, então praticamente todo mundo. O vírus da hepatite C, que é outro vírus que também fica crônico e tem esse processo que eu descrevi para você, é um vírus que hoje conta com um medicamento que também cura praticamente todo mundo, 95% ou 97% dos casos. O problema é esse que você mencionou, que é silencioso, não há como nós identificarmos. Não existe nenhum sintoma que a pessoa possa... Então, tem que se fazer o exame periódico, pelo menos o quê? Uma vez por ano, 2 vezes por ano? A ênfase que nós hoje colocamos sempre é que para o vírus de hepatite C, todo adulto, entendendo adulto a partir de 18 anos, deve fazer o teste pelo menos uma vez na vida. Porque a transmissão do vírus de hepatite C é muito rara hoje. O que nós temos é o acúmulo de indivíduos que estão infectados e não sabem. Sim. Para o vírus de hepatite B, 2 coisas. Manter a carteira de vacinação em dia. Então, isso significa que todos nós temos que passar pelo posto e o outro é fazer o teste também uma vez, pelo menos uma vez na vida adulta. Uma vez recebida a vacina, a pessoa está imunizada para sempre? Para sempre. Não tem problema. Não tem mais problema em relação com o vírus da hepatite B. Tá bom, muito obrigado pelas suas explicações, esclarecimentos aqui no Band Cidade. Boa tarde para o senhor. O diretor de uma escola levou uma cadeirada depois de flagrar alunos com maconha dentro da sala de aula. O caso foi em Sobradinho 1. A violência foi registrada pelo circuito interno de câmeras. O ataque foi registrado pelas câmeras do circuito interno da escola. Primeiro, o adolescente de 13 anos lança um copo plástico contra o diretor, que aparece ao telefone. Em seguida, o estudante do 6º ano joga uma cadeira contra o professor. Repare, por sorte, ele não é atingido. A violência foi dentro do Centro de Ensino Fundamental número 4 de Sobradinho. A agressão aconteceu por volta de meio-dia. Ontem, quarta-feira, o adolescente teria se irritado com o diretor após ser informado que seria suspenso por posse de drogas e de cigarros dentro da escola. O batalhão escolar foi acionado, mas o estudante fugiu do local. A Secretaria de Educação informou que a direção da escola já solicitou à Coordenação Regional de Ensino que o aluno seja transferido do colégio. Disse ainda que não vai tolerar atos de violência nos ambientes. Até o momento, o diretor ainda não registrou ocorrência. Casos de violência não são raros na rede pública de ensino. Na semana passada, uma educadora social da escola Caíque Bernardo Saião, em Ceilândia, foi agredida pela mãe de uma aluna.
A mulher teria partido para a agressão depois que ficou sabendo que a voluntária pediu para a criança se alimentar antes de praticar atividade física. Além da FAB e da Polícia Espanhola, a Polícia Federal agora também abriu um inquérito para investigar o sargento da Aeronáutica preso lá em Sevilha, na Espanha, com 39 quilos de cocaína. Na mala de mão do militar foram encontrados 39 quilos da droga distribuídos em 37 pacotes. O sargento Manuel Silva Rodrigues foi detido na semana passada no aeroporto de Sevilha, onde a comitiva do presidente Jair Bolsonaro realizaria uma escala antes de seguir viagem para o Japão, onde aconteceria o encontro do G20. Além da investigação aberta pela Polícia Federal, a Aeronáutica instaurou um inquérito militar. Uma equipe da FAB irá para a Espanha interrogar o oficial. A Aeronáutica também investiga a conduta de um soldado que postou um vídeo em que aparece fardado, fumando ao lado de outros militares e chamando a FAB de Força Aérea da Biqueira, gíria usada para identificar pontos de vendas de drogas. De acordo com a FAB, o cigarro não era de maconha e os militares que aparecem na imagem não fazem mais parte do efetivo da Aeronáutica desde a semana passada, quando deram baixa no serviço militar obrigatório. Quem passou pela área central de Brasília nessa quarta-feira à tarde encontrou dificuldades no trânsito. O Ministério da Justiça e Segurança Pública fez a entrega de viaturas, armamentos, munições e coletes avaliados em cerca de 43 milhões de reais. E por conta da solenidade, o acesso à Praça dos Três Poderes foi bloqueado. Helicóptero, viaturas, micro-ônibus, ônibus para deslocamento da tropa, motocicletas, fuzis, pistolas e até tendas para emergências. A Praça dos Três Poderes recebeu uma amostra dos mais de 42 mil itens repassados pela Força Nacional de Segurança para os estados e o Distrito Federal. O valor médio das doações que cada estado vai receber é de cerca de R$1.800.000. A cerimônia contou com as presenças do vice-presidente Hamilton Mourão e do ministro da Justiça Sérgio Moro. Devido à solenidade, o trânsito na região precisou ser bloqueado, mas já foi liberado. E o motorista que deseja passar pela Praça dos Três Poderes para seguir seu caminho já pode passar pelo local. A Comissão Especial da Reforma da Previdência está reunida neste momento. A expectativa é que a proposta seja votada e aprovada ainda hoje. Uma terceira versão do parecer foi apresentada pelo relator em uma sessão que atravessou a madrugada. Os detalhes chegando ao vivo com a Renata Dourado. Haja negociação, né, Sérgio Amaral? Tá difícil aprovar, mas parece que agora vai, pelo menos na comissão especial, viu? Mas tudo indica que hoje vai ser mais um dia longo. Lá na Câmara, como você bem disse, os deputados saíram de lá de madrugada. A sessão de hoje estava prevista para começar às 9 horas da manhã. Teve um atraso exatamente por conta disso, então começou ali por volta das 10 horas. E aí foi a manhã toda de conversa, de negociação ali entre os próprios deputados mesmo. Tudo indica que agora eles vão votar. Há uma tendência de que realmente eles votem, né? Nos próximos minutos nós temos imagens ao vivo aí, há um encaminhamento para que essa votação aconteça hoje. E a gente lembra que ontem que o relator leu, como você bem disse aí, a terceira versão desse relatório, como já era esperado, deixando de fora estados, municípios. Também não houve acordo quanto à alteração nas aposentadorias dos militares, que é um ponto também de entrave. Inclusive o próprio presidente Bolsonaro falou hoje sobre isso. Ele disse que o governo errou em não alterar as regras no texto original, o texto que foi encaminhado para a Câmara, né? Agora é um processo mais difícil aí de negociação. Mas como a gente disse, tudo indica que a tendência é que eles iniciem daqui a pouco, portanto, essa votação do texto mesmo, mas depois eles ainda vão ter que analisar os destaques. E olha, são muitos destaques. São cerca de 23 destaques de bancada e 99 destaques individuais. Mas há também uma negociação para que esses destaques não sejam lidos individualmente, né? Sejam lidos ali em blocos também, ou por assuntos. E aí, o que a gente vê? O que a gente vê sempre, ou seja, a oposição tentando obstruir, tentando adiar essa votação e a base governista ali, com o apoio do presidente da Câmara também, tentando agilizar esse processo. Então, se realmente esse texto for votado hoje e forem analisados todos esses destaques, aí é bem possível que aquele cronograma seja cumprido, ou seja, nos próximos dias, antes do recesso parlamentar, que começa no dia 18 de julho, esse texto seja votado no plenário. Mas a gente
lembra que no plenário também não vai ser uma votação simples e fácil. Primeiro, porque o governo precisa de pelo menos 308 votos. Segundo, que tem que ser votado em 2 turnos. E terceiro, que o texto ainda pode passar por modificações, por alterações no plenário da casa. E é óbvio que a gente vai ver ali a oposição, os parlamentares que são contrários, não à reforma necessariamente, mas alguns pontos dessa reforma que a gente sabe, inclusive, que são impopulares, né? Então a gente vai ver todo aquele processo, toda aquela negociação, aqueles debates, que afinal de contas também são importantes nesse processo democrático, né, Sérgio? Aguardemos cenas dos próximos capítulos dessa novela, né? Obrigado, Renata. De nada. A partir de hoje, o brasiliense vai ter acesso a 11 serviços do Detran pela internet. Com a nova ferramenta online, o usuário poderá se cadastrar e acessar serviços que antes só podiam ser oferecidos nos postos do Detran. Entre eles, consulta de restrições da habilitação, autorização de estacionamento para idoso e alteração de endereço de veículo. É só acessar o site detran.df.gov.br. A seguir, depois de reportagem da Band, o GDF anuncia a obra de duplicação de parte da DF-001. Band Cidade volta daqui a pouquinho. Começaram hoje as obras de melhorias de parte da DF-001. O trecho entre o final do Pistão Norte e a BR-080 vai ganhar mais uma faixa nos 2 lados da pista. A área também vai ser separada por barreiras. A ampliação vai beneficiar cerca de 30 mil motoristas. A previsão é de que os serviços sejam concluídos em 5 meses. O local a ser ampliado foi palco da morte do ex-deputado distrital Juarezão, que não resistiu a uma batida durante uma ultrapassagem na 080. O anúncio do governo veio dias depois de uma reportagem da Band mostrar os perigos da estrada. A DF-001 é a maior rodovia do Distrito Federal, com mais de 130 quilômetros de extensão. Por lá foram registrados só este ano 52 acidentes, sendo que 12 provocaram mortes. Você já ouviu falar nas comunidades que sustentam a agricultura? É um novo modelo de produção que está ganhando cada vez mais força aqui no Distrito Federal. Para que o agricultor permaneça cultivando alimentos no campo, ele passa a contar com uma rede de apoiadores, que é mais conhecida como coagricultores, que compram cotas mensais e, em troca, recebem toda semana uma variada cesta de alimentos. Olha só. Fátima já cultivava de forma orgânica, mas há 2 anos decidiu adotar o modelo de comunidade que sustenta a agricultura. Nesse caso, a relação com os consumidores é diferente. A cada 6 meses, a agricultora expõe a planilha de custos com a produção e a despesa com o transporte. E a partir daí são definidas cotas mensais a serem pagas por quem consome os alimentos, chamados de coagricultores. CSA é uma maravilha, né, que chegou para dar segurança para os agricultores, né, segurança de produzir e já ter para onde escoar o seu produto, né, o seu alimento, e também uma grande sacada para o consumidor, que deixa de ser um consumidor, passa a ser um coagricultor, um parceiro do agricultor. Quiabo, abóbora, couve e muito mais. A cota de R$ 295 por mês garante o recebimento de alimentos variados toda a semana. E o que é melhor, a família trabalha unida. Os filhos da Fátima encabeçam a produção. Bom, a gente está levando alimento para as pessoas, eu acho bem interessante isso. Quando vem coisas diferentes, assim, né, que eles nunca viram, eles ficam bem empolgados. É muito bom. A produção agroecológica respeita a sazonalidade dos alimentos. No consumo, né, na relação de consumo com o mercado, eu acho que tem vários tipos de retorno mesmo, assim, de mudanças de vida mesmo. Saúde para a gente que está lidando aqui, né, no dia a dia, para quem está se alimentando e para todo mundo, porque a gente, além de estar cuidando das plantas, a gente está cuidando da terra e da água. Direto da horta para quem consome. Tudo aqui é fresco. Os 10 produtos colhidos hoje compõem a cesta que será entregue a 26 coagricultores. Com a Kombi cheia, é hora de fazer a entrega. A Alessandra estava no trabalho, aguardando ansiosa pelos alimentos. Há muito tempo eu queria fazer essa transição na minha família para a agricultura orgânica. Nos mercados isso ainda é um pouco caro.
Ana Carolina acabou de aderir à CSA e recebeu a cesta pela primeira vez. Achei muito bonita, assim, né? As verduras são vistosas, assim, dá aquela vontade mesmo de se alimentar melhor. Já a holandesa Ana acabou de renovar o contrato para receber os alimentos por mais 6 meses. Também eu gosto da parte que eu não vou para supermercado, onde eu não sei qual coisa são daqui. Agora eu só tenho os legumes que são realmente daqui, do Distrito Federal, bem pertinho. Uma relação de fidelidade entre quem produz e quem consome. Atualmente, a propriedade Pé na Terra da Fátima conta com 49 coagricultores, mas o número vem aumentando e a meta é chegar a 200. Você não tem uma relação comercial. Você se torna mesmo um ciclo de amizade, né? Onde a gente se conhece, onde as pessoas vêm aqui na chácara para colher junto, né? E acolhem. Se o que você estiver mandando, eles vão acolher. Eles não escolhem o que vão comer. A terra dá para a gente o que a gente pode comer naquele momento. O Distrito Federal se destaca nesse modelo. São 25 comunidades que sustentam a agricultura, 40 agricultores inseridos e 4.000 pessoas que já se alimentam dessa forma. Não esquece não, hein? Aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas aí de onde você mora. É o WhatsApp do Band Cidade. Anote aí o nosso número, é o 999769204. Está aqui na tela, ó, 999769204. E o Band Cidade, primeira edição, fica por aqui. Vem aí os donos da bola, Bruno Rubro-Negro Mendes, Dani Pança Gamão do Povão e o CJ em recuperação muito galo doido. A gente volta a se encontrar amanhã, 12:30. Tchau.